Agora sim, está gravando. Sejam bem-vindas ao nosso Zoom. Como foi que a gente colocou? É, as perguntas que você sempre teve sobre viver de terapia, mas nunca teve para quem perguntar, sei lá, alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Então, sejam muito bem-vindas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem levantar a mãozinha no Zoom ou podem colocar no chat também. É, Esse Zoom vai ser um negócio bem rapidinho, assim, talvez 30, 40 minutos. Acho que vai depender também de quantas perguntas vocês têm para me fazer. Mas a ideia, na verdade, de fazer esse Zoom foi muito mais para que a gente pudesse bater um papo, né? Porque muitas das pessoas que me acompanham são pessoas que escolhem trabalhar com as ferramentas de Axis ou com várias outras ferramentas, né? E às vezes as pessoas não têm muito um direcionamento de tipo, tá, mas como que eu começo? Como que eu posso ter disso uma fonte de renda? E aí, uma das primeiras coisas que eu vou falar que Titio Gary traz é que ele não fala com essas palavras, mas eu vou colocar com essas palavras. Nunca aposte todas as suas fichas num único lugar. Né? Então, seja de terapia ou de qualquer outra coisa que a gente esteja falando, como seria você estar aberta a ter múltiplas fontes de renda? Particularmente, assim, para mim, eu percebo que quando eu sei que o meu dinheiro não tá dependendo, tipo, as minhas contas pagas não tá dependendo de uma única coisa, eu consigo criar aquilo com muito mais facilidade do que quando eu sei que, tipo, se aquilo não der certo, ferrou. Então, isso não é só para terapia. Para qualquer coisa que vocês trabalharem, como seria vocês realmente olharem para que fontes de renda estão disponíveis para mim? E eu falei Tio Gary como se todo mundo conhecesse o Axis, né? Mas é porque eu sei que a principal coisa que eu falo é sobre Axis, né? Apesar de eu trabalhar com outras ferramentas, as principais ferramentas que eu utilizo são as ferramentas do Axis, né? E Gary Douglas é o fundador do Access Consciousness. A gente tem uma especialidade no Axis, né? Que chama Alegria dos Negócios. Tem um livro que chama Alegria dos Negócios, que eu super recomendo que vocês leiam, independente de vocês já estarem trabalhando com ferramentas do Axis ou com terapias, ou seja o que for, né? Então, eu super recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele traz muitas coisas importantes para qualquer pessoa que deseje crescer o seu negócio, ter mais sucesso com o seu negócio, enfim. E eu adorei que a Bianca, outra Bianca, escreveu aqui, ela fez uma pergunta e ela usou um termo muito específico que eu gostaria de salientar aqui. Ela falou assim, como sobreviver de terapias. E, cara, olha para esse ponto de vista, como sobreviver de terapia. Quando você fala em sobrevivência, isso é leve para você? Tipo, de verdade, o quanto tu já desistiu de ter sucesso com as terapias e tu já tá, tipo, se pelo menos der pra eu sobreviver, tá bom. Eu não vou usar o enunciado aclarador nesse Zoom, porque eu quero colocar ele no YouTube. Mas se vocês desejarem, quem conheceu o enunciado aclarador de Access Consciousness, pode fazer. Ó, já desisti de esperar pelos lucros. E aí, lindona, seu ponto de vista cria sua realidade. Talvez, tá, deixa eu acessar essa energia. O que me vem é tipo assim, tá, e se você pudesse
olhar para isso, tipo, tá, você já falou, né, que faz isso por prazer. Tá, mas quando você fala que faz por prazer, a energia que me vem é realmente essa energia de desistência, sabe? E é tipo assim, como se ou eu pudesse fazer por prazer, ou eu pudesse fazer isso para ter dinheiro. Não dá para ter prazer e ter dinheiro ao mesmo tempo. É essa energia que vem para mim quando você fala isso. Então, e se você pudesse ter prazer fazendo isso e pudesse incluir o dinheiro? Pode ser o quinto elemento, né? Pode ser você tentando salvar todo mundo, mas independente de, e para quem conhece os processos do Axis, quem quiser fazer PodPoc e tudo isso, fica à vontade. Se você chegou aqui nesse Zoom e você ainda não conhece o enunciado aclarador de Access Consciousness, que a gente carinhosamente apelidou de PodPoc, vocês podem ir lá no site www.theclearingstatement.com. Tem um vídeo do Dr. Dan Heer, que é o co-criador do Access, e a Simone Milossas, que é a coordenadora de negócios, né, a coordenadora global de negócios do Access, falando um pouco sobre o enunciado aclarador, que inclusive ele mudou recentemente, né? Talvez eles até façam um novo vídeo, não sei, que teve uma palavrinha nova que foi adicionada. Mas esse não é o foco desse Zoom, né? Eu sei que a maioria de vocês me acompanha pelo Access, mas a ideia desse Zoom é que ele seja aberto para qualquer pessoa que trabalha ou deseja trabalhar com qualquer ferramenta, independente de ser o Access ou não, né? Então, por isso que eu tô deixando ele um pouco mais genérico, assim, nesse sentido. E aí, voltando para o que a Bianca trouxe, é tipo, o quanto que a gente entra nesse espaço. Muito obrigada, Bianca, por você trazer isso, porque veio um monte de energia que eu acho que tá meio que na cabecinha de todo mundo que escolhe trabalhar de alguma forma com ferramentas de expansão de consciência, ou terapias, ou ferramentas complementares, seja como vocês queiram chamar. Porque, assim, muitas vezes a gente fala, né? Quem deseja trabalhar com, com terapias e, de certa forma, com cura, né? Tô usando cura de uma forma bem genérica, né? Ah, geralmente é porque a pessoa tá buscando em si mesma, tá buscando isso para si mesmo, né? A maioria de nós, quando começou a caminhar por esse lado, antes de escolher trabalhar com isso, geralmente a gente estava buscando algo pra gente, né? E aí eu me pergunto também o quanto que quando a gente passou a olhar para isso como um trabalho, a gente começou a deixar de receber das ferramentas. Tipo, eu trabalho com isso, então meu trabalho é dar, é doar disso, é passar o meu conhecimento, é passar o meu saber, é fazer o meu serviço, mas não receber disso. Quanto você, tipo, se travou de receber a partir do momento que você escolheu trabalhar com isso. E tem uma coisa muito legal que não por coincidência, ontem eu estava facilitando, acho que o terceiro encontro do Clube do Livro do Como Se Tornar Dinheiro, que é um livro, né, do Gary Douglas. E ontem a gente estava falando justamente sobre um pedacinho lá que o Gary comenta que trabalho, geralmente, quando a gente fala em trabalho, a gente vê como uma coisa chata, como uma coisa que a gente não quer fazer, como uma coisa que, tipo, a gente evita, mas ao mesmo tempo a gente acha que precisa disso para ter dinheiro. E geralmente, quem trabalha com essas ferramentas, né, com as ferramentas de expansão, com as terapias, de certa forma não enxerga isso como um trabalho, porque é algo divertido. E aí, como é algo divertido, você acha que você não pode ganhar dinheiro com isso, porque o dinheiro só vem do trabalho. E o trabalho é chato. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, independente de qual seja a ferramenta que vocês trabalhem, eu acho que uma das primeiras coisas para se olhar
São os seus pontos de vista sobre as ferramentas que você trabalha. São os seus pontos de vista sobre você fazendo esse trabalho. Se você não consegue ver valor no que você está fazendo, ou às vezes você vê valor na técnica, na ferramenta, mas você não vê valor em você fazendo isso, você não consegue cobrar. Se você não consegue enxergar e reconhecer o valor de você como profissional, você não consegue criar um negócio a partir disso. Que provavelmente nem você pagaria pela sua sessão. E aí, como que você espera que outras pessoas paguem? Então, uma das coisas que me ajudou muito, por exemplo, no fator cobrar pelo meu trabalho, foi realmente olhar para isso, tipo, eu estaria disposta a pagar o que eu cobro por uma sessão? E para ser muito sincera com vocês, no início era não, eu não estava disposta a pagar. E aí realmente foi um espaço de olhar para isso e reconhecer o momento em que eu estava e o que eu poderia escolher diferente. Inclusive mudar algumas coisas na minha forma de trabalho que me fizeram dizer, quer saber, eu pagaria por essa sessão. E para ser sincera, eu acho que hoje em dia eu pagaria até mais do que eu cobro. Talvez esteja na hora de eu aumentar. Mas se você não vê o valor no que você está oferecendo, você não vai conseguir passar isso para as pessoas. E aí a gente está falando até de uma forma que a gente não fala nem só de terapia, né? É qualquer outra coisa, qualquer produto, qualquer serviço que você esteja vendendo. Isso nem é Access, embora o Access também, né, fale algo similar. Ahn, deixa eu ver o que que foi falado aqui. Clareza do que tu dissesse agora. Prazer ou lucro podem estar juntos? Posso receber os dois? Pode. Você pode ter prazer com o que você faz e ter lucro com isso. Mas você escolhe. Vamos olhar, tipo, para essa realidade de forma geral. A grande maioria das pessoas, quando a gente fala de trabalho, é tipo, né, inventaram até a síndrome, como é? A síndrome do Fantástico, né? Quando toca a musiquinha do Fantástico, a galera já fica deprimida, porque no outro dia tem que ir trabalhar. Aí tu olha pra isso e faz, caramba, a grande maioria das pessoas está escolhendo trabalhar com algo que não gosta, que não dá prazer, mas porque elas têm o ponto de vista de que essa é a única forma delas terem dinheiro. E aí, quando você escolhe trabalhar com algo que te dá prazer, aí você tira o lucro e o dinheiro da equação, porque não é assim que as coisas funcionam. Não. Como assim? Você quer se divertir, você ainda quer ganhar dinheiro? E eu poderia ficar falando aqui, tipo, horas e horas e horas e horas. Mas o ponto-chave de tudo isso que eu tô falando é: olha para os teus pontos de vista sobre o que é, por exemplo, viver de terapia. Eu coloquei esse título de forma proposital, porque eu sei que a grande maioria das pessoas, quando começa a trabalhar com isso, é a primeira coisa que fala: ai, eu quero viver disso. E aí,
muitas vezes elas criam uma barreira de receber justamente porque elas começam a valorizar apenas o dinheiro que vem diretamente através disso. Tipo assim, se o dinheiro veio até mim de uma outra forma que não necessariamente através do meu trabalho com aquela terapia em específico, então ela não tá me dando dinheiro. E aí eu não recebo. Mas e se aquela ferramenta com a qual você trabalha pudesse ser uma forma de você receber de tudo e todos também? E que outras formas estão disponíveis? Eu fiz uma live, acho que semana passada, com o John Wheeler, que ele é um facilitador certificado, né, de Access Consciousness. Na verdade, eu estava como tradutora da live, mas aí eu já me enfiei e comecei a fazer pergunta para ele também, que eu sou dessa. Não fico só traduzindo, eu vou fazer minhas perguntas também. E aí, ele estava falando justamente sobre isso, né? Sobre como, por exemplo, ele tem diversas fontes de renda. Ele é terapeuta mesmo, né? Ele é formado na área, então ele é, que a gente chama no inglês, né? Ele é counselor. E ele também é facilitador de Access. E ele também presta serviços para a Access, né? Como oráculo, como que é o oráculo é a pessoa que fica lá anotando os processos, sabe? Que o Gary e o Dan falam lá na classe, enfim, a Simone, enfim. Ele trabalha com os manuais, né? Ele atualiza os manuais das classes. Então, por exemplo, escolha por possibilidades, né? É um manual que ele é atualizado a cada classe, tipo, de uma classe para outra, eles atualizam. Então, por exemplo, teve fim de semana passado, eu acho, o Escolha por Possibilidades com a Cálpana, e aí nesse fim de semana vai ter com a Simone. Entre uma classe e outra, eles atualizam. Se tiver alguma novidade de uma classe para outra, eles vão atualizando toda vez a cada classe. E ele que faz esse trabalho. E aí ele estava falando, né, que às vezes os serviços que ele presta para o Access trazem mais dinheiro. Às vezes o negócio dele como facilitador certificado, como CF, é o que traz mais dinheiro. Às vezes o trabalho dele como counselor é o que traz mais dinheiro. Então, talvez, se a gente puder abrir mão desse ponto de vista de que todo o nosso dinheiro tem que vir das terapias, elas inclusive possam nos trazer mais dinheiro, porque a gente tira esse peso de que o dinheiro tem que vir daí. Toda vez que você coloca pressão em alguma coisa, você vai criando barreira. E aí você vai limitando o receber. Então, talvez a minha proposta, a minha provocação para vocês é que outras fontes de renda, além das terapias, vocês podem ter que vão contribuir para o seu negócio de terapias crescer. A Ingrid falou aqui, o caderno do Como Se Tornar Dinheiro traz isso, né? Que dinheiro vem de todos os lados. Sim. Tem um exercício que a gente faz no livro do Como Se Tornar Dinheiro, que ele pergunta, né, de que direção o dinheiro vem para você. E o ideal é que o dinheiro vem para você de todos os lados, de todas as direções, né? Dito isso, é, eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos ah, que, que são um pouco mais práticos, mais pragmáticos, porque eu não queria ficar só no energia e ponto de vista, embora eu acho que isso é muito importante, muito, né? Eu trabalho com isso. Então, sim, olhem para os pontos de vista que vocês têm sobre você, sobre a ferramenta que você trabalha, sobre você como profissional, sobre cobrar, sobre o valor da sessão, tudo isso. Quanto menos ponto de vista fixo você tiver sobre isso, quanto menos julgamento você tiver sobre isso, mais isso vai fluir. Mas eu também gostaria de trazer algumas coisas práticas para, tipo assim, quem tá começando, tá? Porque eu percebo, principalmente para quem vem primeira vez para a classe de barras, ou às vezes até a galera no fundamento mesmo, mas que tá começando agora, às vezes faz o fundamento até antes de se tornar um facilitador e tudo mais, né? Porque deseja mais ferramentas. Agora em Fortaleza, mês passado,
Eu tive duas pessoas que fizeram a terceira classe de barras comigo e fizeram um fundamento, um colado no outro, para se tornarem facilitadoras de barras. E eu tive outras facilitadoras também que estavam fazendo fundamento para renovar a licença, né? E isso é uma pergunta muito comum, assim, nas minhas classes. É tipo, Lô, às vezes eu até tenho a ferramenta, mas eu não sei como eu começo a parte do negócio, sabe? E aí, algumas ferramentas práticas para vocês começarem a olhar para isso mesmo, tá? Existe um modelo que chama Canvas, que não é o sitezinho que faz design, aquele é o Canva, mas existe um modelo de negócio que chama Canvas, tá? Que é para você ter um visual do seu negócio, do seu projeto, tá? E eu sugiro que vocês olhem. Eu sugiro, inclusive, que vocês entrem em contato com o Sebrae, né? Aqui no Brasil nós temos essa possibilidade, entrar em contato com o Sebrae e agendar uma consultoria para até eles te ajudarem a preencher esse Canvas. Eles têm um modelinho lá, mas você encontra na internet também como fazer um Canvas, onde você vai olhar ali para sua proposta de valor, por exemplo, do seu negócio, você vai olhar para isso e você vai dizer, caraca, o que é que eu ofereço? Que, por exemplo, uma pessoa que oferece uma sessão de barras de axis, a proposta de valor dela não é uma sessão de barras de axis. A proposta de valor dela é o que as barras de axis podem proporcionar para alguém. Então, por exemplo, alívio do estresse, aumento do bem-estar, melhora da insônia, melhora dos sintomas de depressão, ansiedade, TDAH. São alguns dos benefícios. Isso é uma proposta de valor. Quando você tenta vender uma seção de barras, principalmente para alguém que nunca ouviu falar o que são barras e ela acha que uma barra é uma barra de ferro que você vai colocar na cabeça dela, ela não vai necessariamente receber. Ela não vai necessariamente se interessar. Então, eu tô dando as barras como exemplo, mas vocês podem olhar para qualquer outra ferramenta que vocês trabalham. Parece um negócio meio óbvio, mas para a maioria das pessoas não é. Elas tentam vender a sessão e não é a sessão. Então, qual que é a sua proposta de valor? Quem que é o seu cliente? Por exemplo, eu sei, até pelas estatísticas do meu Instagram, que, se eu não me engano, 90 ou é 96%, acho que é 90 ponto alguma coisa da minha audiência são mulheres. Então, a minha linguagem quase sempre ela é mais voltada para o público feminino. Eu estou excluindo homens? Não. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas que estão interessadas no meu serviço são mulheres. E de forma geral, para as terapias e coisas mais holísticas e alternativas, geralmente são mulheres. Eu sei que a faixa etária também das pessoas que se interessam pelos meus cursos e tudo mais é uma faixa etária geralmente mais madura. Até pelo valor dos cursos que eu busco. Dificilmente uma menina de 18, 19 anos está disposta a pagar o valor de um fundamento, por exemplo, a não ser que os pais paguem para ela. Tô falando genérico, tá? De forma genérica. Eu sei que geralmente a pessoa que vai para uma classe de fundamento comigo é uma pessoa tipo 35 mais. A maioria das minhas alunas são mais velhas que eu. Então, esse é uma coisa interessante também que eu é, percebo que até faz sentido para quem eu sou, porque desde novinha, desde criança, as minhas amigas sempre eram mais velhas que eu. E é o tipo de público que eu converso, são pessoas geralmente mais velhas que eu. E aí, quais são os canais de relacionamento que você vai ter com essas pessoas? Como que você vai se comunicar com elas? Beleza, rede social, Instagram, YouTube, TikTok e o que mais? Existem eventos que você pode ir para divulgar o seu trabalho? Existem lugares que você pode frequentar que o seu público frequenta? Quem são as pessoas que podem ser seus parceiros? Seja para divulgar o seu trabalho, seja para vocês dividirem uma sala de coworking, por exemplo,
seja para vocês criarem um evento juntos. Quem são as pessoas que podem ser suas parceiras nisso? E qual é a estrutura que você tem que ter? Estrutura, eu tô falando estrutura no sentido negócio, tá? Não estrutura Axis. Qual é a estrutura que você tem que ter para oferecer o seu serviço? Então, por exemplo, se você vai oferecer sessões de barras, você vai precisar de uma sala, ou mesmo que seja na sua casa, mas você vai precisar de um espaço para receber o seu cliente. Você vai precisar de uma maca ou de uma cadeira reclinável, provavelmente, né? Muito difícil, tipo, uma coisa numa troca, mas uma pessoa te pagando uma sessão, ela vai desejar um conforto. Dificilmente a pessoa vai dizer, ah, não, tudo bem, vamos deitar no chão, né? Então, geralmente você vai usar uma maca ou você vai usar uma cadeira reclinável. Ah, você vai oferecer um café, vai oferecer uma água. Quem que vai cuidar da sua agenda? É você mesma? Vai ter uma pessoa, vai ter um site, tipo um Calendly da vida, que você coloca os seus horários disponíveis e a pessoa marca a consulta online? Você vai cobrar pela consulta antecipadamente? Você vai ter valor de pacote? São coisas meio básicas, mas que a maioria da galera não olha para isso. Tipo, ela espera o cliente potencial chegar para começar a pensar, e agora? Como é que eu faço para atender? Então, assim, uma das coisas também é você olhar para o seu negócio como um negócio. Porque se você não olhar para o seu negócio como um negócio, ele nunca vai ser um negócio. Então, quando a gente fala de viver de terapia, nesse sentido, é realmente você estar disposto a olhar para isso como um negócio. Tipo, se você tivesse uma loja, o que que você teria que fazer para sua loja ter sucesso? Você trabalharia no marketing da sua loja? Você trabalharia no seu estoque? Você treinaria os seus funcionários? Você teria um espaço físico? Ou, enfim, existem lojas online também, mas você teria um site para vender, enfim. E por que que com o seu negócio de terapias, você não tem nada disso às vezes? E aí, por exemplo, às vezes a galera fala, ah, eu tenho que ter uma sala, mas o aluguel da sala é caro. Mas quem disse que você tem que alugar uma sala o mês inteiro? Existem vários espaços que você pode pagar pela hora que você usa. Então, apareceu o cliente, você vai, checa na agenda lá naquele local se aquela sala está disponível, reserva a sala naquele dia e horário e atende a pessoa lá. E você só paga pelo horário que você usou. E é tão interessante porque, tipo, pra mim era uma coisa óbvia, eu achava que todo mundo sabia. Até que muita gente começou a me falar isso. Ai, Lô, mas aluguel de sala é muito caro, aluguel de sala é muito caro, aluguel de sala é muito caro. E eu ficava, gente, mas existe a opção do coworking. E a galera ficava, "Ah, nossa, eu não sabia que isso existia." E aí, até por isso que eu tô comentando aqui, porque talvez algumas de vocês não saibam. Mas existe essa possibilidade. E, particularmente, uma coisa que eu recomendo para vocês, e aí vocês percebam o que cria no mundo de vocês, é, por exemplo, cobrar antes da sessão. Receber o pagamento antes. Principalmente se for a primeira vez que a pessoa está indo. Seja, ou você pode cobrar o valor total ou pelo menos uma taxa. Por exemplo, se você vai reservar uma sala, no mínimo do mínimo do mínimo, o valor que você vai ter que pagar para reservar aquele período da sala, você tem que pedir do teu cliente. Se não, e aí? Vai que a pessoa não aparece, você vai ter que pagar pela hora do mesmo jeito. Então, como seria? Como ser gentil em fazer essa cobrança? Legal.
A primeira coisa é você estar tranquila, eu vou falar uma linguagem bem não access, tá? Bem tranquila com a cobrança, porque a questão não é você cobrar o valor ou não, é como você aborda a energia que você coloca nisso. Se você já chega para o teu cliente tipo, nossa, desculpa, mas eu tenho que cobrar de você adiantado. A pessoa, ela já vai perceber, mesmo que você não fale com essas palavras, a pessoa vai perceber essa energia. Então, é literalmente só falar na hora do agendamento. Olha, para confirmar o seu agendamento, eu preciso do valor X. Seja para garantir a reserva. Por exemplo, vamos colocar nesse caso do coworking, você pode falar: olha, para reservar o horário lá na sala, eu preciso, eu preciso fazer o pagamento do valor tal. Então, esse valor você me paga adiantado e é não reembolsável para garantir sua reserva. Um exemplo. Tá? Ou você já pode cobrar, tipo, se for a primeira vez, você pode falar: olha, como é o nosso primeiro atendimento, é, eu tenho a política de cobrar o valor, né, adiantado para a gente poder reservar o teu horário. Se a pessoa questionar, a maioria das pessoas não questiona, tá? Até porque, se a pessoa questiona muito, a chance é altíssima que essa pessoa marcou e ela não ia aparecer. Porque a pessoa que realmente está interessada na sessão, ela não se importa de pagar. Porque ela já ia pagar, ela já ia de qualquer forma. O máximo que a pessoa vai perguntar é tipo, tá, mas se tiver um imprevisto, se taranã. E aí você pode criar a sua própria política de cancelamento. Então, geralmente, no meu caso, o que eu coloco é, tipo assim, se a pessoa simplesmente não apareceu, não deu satisfação nem nada, não reembolso nada. Vou contar como uma sessão feita. Se a pessoa avisar com pelo menos 24 horas de antecedência, eu geralmente reembolso ou reembolso parcialmente. Ou remarco sem custo, enfim. Vai, né, cada um vai ter uma política. E se for, tipo, muito em cima da hora, eu cobro uma taxinha, sabe? É, tipo, reembolso parcialmente, ou, né, tem a marcação com uma taxa, remarcação com uma taxa, enfim. Você falou, né? No seu caso, você tem seu próprio espaço. Beleza, então a questão, né, de reservar o espaço não seria um problema. Mas você pode simplesmente falar: olha, a minha política para agendamento é essa. Ponto. E aí é legal que você tenha também uma política de cancelamento. Claro, se a pessoa teve, sei lá, tipo, nossa, eu tava indo pra ir, bati com o carro. Eu passei mal, tipo, muito mal, assim, não tenho a menor condição de ir. E mesmo assim, esse com muito cuidado, porque às vezes a galera aproveita dessa cláusula pra dizer, ai, passei mal. E como é que você vai provar que a pessoa não tava passando mal? E às vezes a pessoa nem tá, né? Mas assim, realmente aconteceu uma emergência, sei lá, né? Meu pai ligou, ele tá no hospital, vou ter que ir pro hospital com meu pai. Você não vai cobrar da pessoa disso e falar, nossa, né? Não, não vou te reembolsar. Geralmente, ou não vou te remarcar sem custo. Geralmente, a gente tem essa um pouco dessa flexibilidade para esses imprevistos, né? Mas é legal que você já fale isso na conversa com a pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa está conversando com você, ela vai te perguntar, né, provavelmente sobre a sessão, sobre como funciona, sobre qual que é qual que é o valor, etc, etc. Então, você vai passar todas as informações ali para ela. A pessoa tirou todas as dúvidas? Beleza. Ah, beleza. Tirei todas as suas dúvidas. Vamos agendar? Ó, tenho disponibilidade no horário tal e tal. Para confirmar o nosso agendamento, por favor, faça o pagamento do valor X. Aí vocês vão dizer, né? Se é 50%, 100%, enfim. Nessa conta tal, ou se quiser, eu te mando o link do cartão. Enfim, vai depender de como que você funciona, né? De receber. Geralmente, eu mando o Pix e falo, se você desejar passar no cartão, me avisa que eu te mando o link. E aí a pessoa já faz o pagamento. Eu acho que eu tive talvez uma, duas pessoas me perguntarem.
De tipo, ah, mas por que que paga adiantado? E eu fui extremamente transparente. Falar, olha, infelizmente, já existiram casos em que eu agendei e a pessoa não compareceu e eu tive um prejuízo por a pessoa não ter comparecido e nem ter me avisado, nada, a pessoa simplesmente sumiu, não respondeu minhas mensagens. Então, por isso, eu tive que implementar essa política para me resguardar. Ponto. A questão da gente ter medo, digamos assim, de falar sobre isso é justamente porque a gente não vê como um negócio. Mas a partir do ponto de vista que você olha para isso como um negócio, você vai fazer o que funciona para você e para o seu negócio. E claro, gente, a gente pode trabalhar num negócio caso a caso. Tipo, se tem uma pessoa que é tua cliente, que ela vai toda semana, que ela sempre vem direitinho, que ela nunca atrasa, tananã. Talvez chegue um momento que você diga, ah, quer saber, nem precisa ficar cobrando da fulana toda vez antes, ela pode pagar aqui quando chegar. Talvez, percebe? Sigam o saber de vocês. Mas assim, essa é uma recomendação baseada nas minhas experiências anteriores. A taxa de cancelamento e remarcação é muito menor quando as pessoas já pagaram, seja o valor total ou parcial. Elas se esforçam muito mais para ir para a sessão. E aí também quanta contribuição a gente está fazendo, a gente está sendo para que elas não se sabotem e deixem de ir para algo que na verdade seria contribuição para elas. Não é só sobre o dinheiro. Quão manipuladora você pode ser a favor das pessoas, inclusive, porque se você acredita no teu trabalho, se acredita no serviço que você está oferecendo, arranjar meios para que elas venham até você com mais facilidade é uma forma de contribuir com elas também, né? Amores, já são 8h40. Eu falei que ia ser curtinho esse Zoom. Alguém tem alguma última pergunta antes de eu finalizar? Esse Zoom, ele foi um negócio assim meio maluco, mas que eu percebi de pelo menos a gente começar a introduzir esse assunto, sabe? E fiquem à vontade, todas vocês, né, que estão aqui no Zoom, vocês estão no meu grupo do Telegram. Então, se surgirem mais dúvidas, façam perguntas, tá? Façam perguntas lá. É, e realmente esse bate-papo foi mais pra gente ter sei lá, a gente abrir esse espaço. Mas vocês fiquem à vontade para continuar fazendo perguntas por lá. E que mais que a gente pode criar? Sabe? O quanto que a gente pode, inclusive, apoiar umas às outras. Quem já tem mais experiência, vai, vai, pergunta, sabe? Tipo, eu trabalho com isso desde 2020. Tem gente que trabalha desde 2018, desde 2016, e não é que eles sabem mais que eu, não é isso. Mas talvez eles possam contribuir comigo, com o que funciona para eles, com o que não funciona. E aí eu posso ver se no meu caso funciona para mim, tá? Mas eu acho que se eu puder trazer ai, vamos dizer, conselho final para vocês, realmente olhem para o negócio, sim, o lado energético deles, porque isso é muito importante, tá? Tipo, recebam da ferramenta com que vocês trabalham. Então, se eu trabalho com barras, recebe barras. Não fica só fazendo processo verbal. Se eu trabalho com Theta Healing, recebe sessão de Theta Healing. Trabalha com massagem, recebe massagem. Trabalha com arte terapia, faz arte terapia também. Seja o que que for, tô jogando aqui as que estão vindo na minha cabeça, mas qualquer que seja a ferramenta que você trabalha. Constelação, enfim. Se você trabalha com isso, receba disso. Receba sessões. Porque o teu corpo ele vai estar vibrando na energia daquilo que você está oferecendo. E também você vai estar recebendo do processo, limpando as suas questões internas com aquele processo que você usa, com aquela ferramenta que você usa, tá?
E olhem também para o negócio como um negócio. A grande maioria das pessoas que trabalha com terapia não vê isso como um negócio. E aí realmente não vira um negócio. Então, minha tarefinha de casa, digamos assim, para vocês, vai ser olhar o que que é um modelo de negócio Canvas, tá? E também olhar um outro negócio. O Pedro, meu noivo, vai ficar muito orgulhoso de mim agora, porque ele vive falando isso para mim. Olhar um outro negócio que chama FOFA, FOFA, ou também em inglês a sigla é SWOT, SWOT, ou SWAT, ou OT. Não lembro, OT, eu acho. Enfim, é uma sigla, tá? Em português é FOFA, para você olhar as suas forças, oportunidades, fraquezas e habilidades, eu acho que é alguma coisa. Não, não é habilidades, habilidade é com H. Enfim, não lembro mais direitinho, mas é modelo fofa, tá? Que é pra você ver as suas forças e suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas alguma coisa que eu esqueci agora dentro do seu negócio. Primeiro faz o Canvas pra você ter um modelo de negócio, tipo, literalmente, depois que você preenche o Canvas, você tem tudo ali, o modelo do seu negócio pronto. Depois vai fazer a fofa, tá? Busquem isso no YouTube, na internet, enfim, tem ensinando como que faz. Mas isso ajuda muito a você ter uma mentalidade de negócio. E leiam o livro A Alegria dos Negócios, da Simone Milasas, que é a coordenadora global de negócios do Access. Tem muita coisa legal lá, mesmo que você não necessariamente trabalhe com Access Consciousness, mas tem muita coisa interessante lá sobre negócios. Tá bom? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube depois. Então, depois vocês podem assistir, podem compartilhar com mais pessoas que vocês percebam que possa ser contribuição, tá? E como eu falei, vocês estão lá no meu grupo do Telegram. Podem colocar suas dúvidas, suas perguntas no grupo do Telegram, que eu vou ficar feliz em responder. Tá bom? Um beijo e até a próxima!